Eu quero convidar a todos nesse momento, aos estudantes e aos pesquisadores e aqueles que gosta de ouvir as nossas palestras, aquele que deseja aprender muito mais, deve reunir e assistir esta palestra que é muito importante. Vivemos em dias cheios de inversões de valores, né? Muitas inversões de valores que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida, em que os brasileiros, que são mais de 200 milhões de brasileiros, né, que estudam, trabalham, né? Muitos estudam, muitos trabalham, muitos são autônomos, né? Muitos são sitiantes, fazendeiro, classe pobre, classe média. Rico tem uma minoria, né? É mais a classe pobre e a classe média. E vivemos num país que paga muitos impostos, acho que mais de 40% de impostos, né? Impostos que a população pagam e que são carentes, né? De melhorias, porque o imposto é para a saúde, né? É para vários lugares, né? Vários trabalhos que são importantes, né? Para que haja melhoria no município, no estado, né? E no Brasil em geral. Nós vivemos tempos trabalhosos, né? Tempos de dificuldades, tempos em que a luta entre o bem e o mal. E precisamos defender, né, aquilo que é bom, né? Devemos amar ao Criador e amar o nosso próximo, né? Porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, né? E o amor deve semear a boa semente, né? Aquele que ama, ele semeia a boa semente para o seu país, né? Temos que semear o bem, porque tudo que o homem semear, ele colherá. Se semear o mal, ele vai colher o mal, né? Se semear o bem, ele vai colher o bem. Aquele que estuda, como o estudante que estuda, ele vai muito bem, né? Ele é próspero, ele consegue passar até receber o seu certificado, né? Ele estuda, ele vai à luta, ele consegue o seu objetivo. A gente vê sobre a história, né, do pai, né, que o seu filho se tornou pródigo, filho pródigo, né? Chegou no pai e disse: Pai, eu quero pedir a parte da tua fazenda, eu quero a minha herança, porque eu vou embora daqui. Eu vou viver num lugar tão distante deste lugar. Eu não quero mais viver junto com o pai, com a família. E o pai não discutiu, e o filho disse: Eu quero a parte da minha herança.
o pai deu a parte da herança para o seu filho, e o seu filho se tornou um filho pródigo, né? E ele foi receber, com certeza, recebeu o dinheiro da herança, uma bolada muito grande, e saiu e foi para o mundo, né? Aí, distante, ele conseguiu muitos amigos, né? Muitas festas. Ele gastava o seu dinheiro, né? Aquele dinheiro da herança, com os seus amigos. E todos lhes rodeavam, né? Todos estavam ao seu lado. Ele gastou todo o seu dinheiro em farra, em bebida, em festa, né? Em alimentos, né? Em ceia e assim por diante. Mas ao decorrer do tempo, depois de muito tempo, aí terminou o dinheiro que o pai tinha dado de herança para o seu filho. Aí naquela época, naquele lugar, começou a surgir uma grande seca e o seu filho tinha terminado o dinheiro da herança que o pai lhe deu e ele se viu em aperto, ninguém ajudava. Aí os amigos fugiram de diante dele. Ninguém mais queria ficar perto dele. Ele queria ajuda, mas todo mundo, todos os amigos, fugiam da sua presença. Aí ele chegou num dono de porcada, né, que cuidava dos porcos, e disse para ele: tem um serviço para mim aí? Porque eu preciso trabalhar. Ele estava já passando fome, né? Aí o dono da porcada, né, que tinha porcos, né, para criação de porcos, disse: eu aceito, você trabalha aí. E ele começou a trabalhar e ele, com fome, ele via os porcos, né, comendo, né, aquela comida, né, as coisas que se dá para os porcos, né, alfarroba, alimentos de porco, e ele desejava alimentar da alimentação dos porcos, né? Ele começou a lembrar do seu pai que deu a herança, né? Ele mesmo trabalhando, ele começou a lembrar do seu pai, né? Aí o que aconteceu? Ele disse: eu vou ter com meu pai. Depois de uma viagem tão longa, ele foi voltando novamente, tudo sujo, tudo sem dinheiro, sem calçado, roupa suja. Aí ele chegou ao pai: pai, eu pequei, né? Pequei contra o Criador e pequei contra o Senhor. Você me perdoa? Você me aceita eu? O pai disse: eu aceito, e deu um abraço nele e aceitou, né? O filho pródigo, né? O filho que deixou a casa do pai. Assim, muitos deixam e se afastam do pai, que é o criador do universo, que fez todas as coisas, né? É o que acontece, né? Os seres humanos estão invertendo os valores, né? Hoje, né? A gente vê as inversões de valores, né? E um jornal disse que padre negou a missa para o bebê reborn, né? É um boneco de silicone, né? Que estão hoje idolatrando esse boneco, né? Aí a mulher com aquele bebê reborn procurou, né, o padre para rezar uma missa e batizar o bebê
de plástico, de silicone, né? Mas o padre recusou, né? Aí diz também, né, no jornal, eu não vou falar o nome do jornal, de um padre também que adotou um boneco reborn também, né? Um boneco reborn, alegando que o boneco tem síndrome de Down, né? Síndrome de Down, né? Acho que é isso daí, né? Nos Estados Unidos. Aí vemos as coisas que estão acontecendo, né? Bebê reborn tem brigas, por exemplo, na justiça, né? Tem gente brigando na justiça para ter o bebê reborn, né? Reborn. Então é uma coisa que a gente vê, né? Eles estão lutando na justiça para ter o seu direito, né? Então a gente vê, né, que isso está virando um fanatismo, né? Virou um fanatismo que eles alegam, né, que esse bebê de borracha sendo consumido, né? Sendo consumido, não, considerado como criança, né? Ele é considerado como criança e a gente vê, né? Sociedades se afastam do Criador e começa a preencher o vazio com inversões e fanatismo, idolatria e até radicalismo. Este tal de bebê, né? Reborn, né? Está causando uma idolatria. Muita gente estão afastando do Criador, dos princípios, dos valores, atrás desse bebê, né? Por que que essas pessoas não adotam, né? Não adotam uma criança, né? Isso é importante, né? Criança é diferente de um boneco. A gente não pode considerar um boneco, né? Bebê retorne, né? Considerar um bebê de silicone ou de borracha que seja, como se fosse um ser humano. O ser humano ele é diferente. Nós não podemos transformar essas coisas, essas inversões de valores e achar que é certo, que é verdade, né? Temos que valorizar a criança, assim, a pessoa, em vez de ficar fanatizando, idolatrando bebê, idolatrando seres humanos, porque a própria Bíblia diz, né, que muitos adoram criatura em lugar do Criador, né? Tem muita gente adorando criatura, adorando ídolos, né? A gente não tem que idolatrar ninguém, nem bebê, nem boneca, nada, nem carro, e nem desvalorizar, achar que uma coisa superficial, né? Uma boneca, né, que dizem no jornal, que eu não vou citar o nome, que até um padre também, né, até um padre também adotou, né, esse tal de bebê, né, e outro padre, né, que a mulher queria que batizasse, né, esse bebê de borracha, né. Aí você vê que incredulidade. As pessoas parecem que estão se enlouquecendo, né? Parece que estão fugindo dos valores do Criador. O Criador criou os seres humanos e os humanos estão querendo considerar, né, bebê de plástico como se fosse um bebê mesmo, né?
onde se viu, né? Eu quero comentar um pouco sobre também sobre Tiradentes, que se fala muito, né? Que tem o dia de Tiradentes, né? É o dia que se comemora, né? O dia do Tiradentes, né? Feriado, dia 21 de abril, né? A marca o dia do Tiradentes. Então eu quero saber, né? Eu fiquei pesquisando e a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Sobre o Tiradentes. Quem que é o Tiradentes, né? 21 de abril foi a morte, né, de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Então vamos saber quem que é esse Tiradentes. O Tiradentes é sem dúvida um dos personagens mais conhecidos de toda a história brasileira. Homem de boa vontade. Foi tido como herói a partir do contexto da proclamação da República. Com isso, o dia da sua morte, que foi 21 de abril, tornou-se feriado nacional. O Estratégia Militares preparou um artigo que conta um pouco da trajetória de Tiradentes até a sua morte trágica, né? Além disso, falaremos sobre uma das revoltas mais importantes do período colonial, a Inconfidência Mineira. Quem foi Tiradentes? Eu estou interessado também em comentar e também memorizar quem foi Tiradentes, né? Tiradentes, cujo nome é Joaquim José da Silva Xavier, nasceu na fazenda do Pombal, em Minas Gerais. Seus pais, Domingo da Silva Santo e Antônia da Encarnação Xavier, eram donos de propriedades rurais e de escravos na região. No entanto, sua família se dedicava prioritariamente à mineração, né? Eles mexiam com mineração, né? Minério, né? E com a morte dos pais de Tiradentes de forma prematura, quer dizer, ele morreu cedo, né? A família perdeu grande parte do patrimônio. Ele foi criado por seu tio, com quem aprendeu a profissão de dentista, responsável por seu apelido de Tiradentes, né? Além de desempenhar essa atividade, Tiradentes também foi mascate e trabalhou no ramo da mineração, né? Até finalmente se tornar militar. Profissão que lhe deu estabilidade em 1780. Alistou-se na tropa da região das Minas e no ano seguinte já desempenhava a função de comandante da cavalaria. Se desempenhava a função de comandante da cavalaria, que fiscalizava a estrada do Caminho Novo. Apesar de não possuir formação acadêmica, Tiradentes era um grande administrador, né? Movimento iniciado na Europa e que já havia inspirado a independência dos Estados Unidos da América do Norte, né? A principal característica, a valorização da razão em detrimento da fé. Suas ideias eram contrárias ao regime absolutista e difundidas principalmente pela aquela época, né, na região. A Inconfidência Mineira, né? No século XVIII, a principal atividade econômica no território brasileiro era a exploração aurifera, né?
que se concentrava na capitania de Minas Gerais. Por esse motivo, ela era a mais rica de toda a colônia. A coroa portuguesa mantinha atenção redobrada na região das Minas, para garantir que todos os tributos oriundos da exploração do ouro fosse pago. Os altos impostos cobrados de forma rígida fizeram com que a relação com os mineradores se desgastasse a cada ano. Na década de 1780, né, a exploração aurífera enfrentava um momento de crise. O ouro que anos atrás era encontrado de forma abundante tornava-se mais raro na região. Em contrapartida, a administração portuguesa aumentava cada vez mais os impostos, o que gerou um endividamento exponencial dos mineradores. Aí nós vemos, né, o que aconteceu, né? E vemos a condenação dele, né? Porque ele também se levantou, né? Ele se levantou aqui, vamos ver que o Tiradentes, ele se revoltou, não? Tiradentes liderou uma revolta contra 20% de impostos, sendo que hoje nós pagamos, né, que o povo, né, a população paga o dobro, né? E o movimento, vamos ver que o movimento que houve quando Tiradentes se revoltou, estou repetindo, contra 20% de impostos, né? O feriado de 21 de abril marca o dia de Tiradentes, lembrando como herói da Inconfidência Mineira. O movimento ocorrido no século XVIII foi uma reação à elevada carga tributária imposta por Portugal ao Brasil. Ao Brasil colônia, né? Ao Brasil colônia. Na época, a coroa portuguesa cobrava o chamado quinto, que corresponde a 20% de toda a produção, né? Principalmente do ouro, cobranças consideradas abusivas pelos colonos. Além disso, quando os valores atrasados foram exigidos de forma compulsória, o governo português instituiu a derrama e aumentou ainda mais a revolta da população. Então aí a gente vê, né? Revolta aqui por causa do imposto, né? Por causa do imposto, né? A insatisfação levou ao surgimento de movimento de contestação, porque eles contestavam, né? E Tiradentes foi um dos principais nomes da conspiração, né? Acabou preso, julgado e executado em 1792 por se opor à política fiscal da metrópole, né? Mais de 2 séculos depois, o cenário tributário brasileiro permanece, né, preocupante, segundo dados da Receita Federal. A gente vê que aqui no Brasil, hoje, a carga tributária atual ultrapassa 33% do PIB e pode chegar até 40%, né? É muito mais. Se considerarmos todos os encargos indiretos, ou seja, os brasileiros pagam proporcionalmente o dobro do que motivou a revolta liderada por Tiradentes, né? Então paga o dobro, né? O manifesto
compara Tiradentes ao Brasil de hoje, né? Enquanto a memória de Tiradentes é lembrada como símbolo de resistência à cobrança de impostos injustos, mais de 50 mil brasileiros já assinaram um manifesto que denuncia o peso atual da carga tributária no país. Para o movimento do Reich dos políticos, organizador do manifesto, né? O cidadão comum trabalha cerca de 147 dias por ano apenas para pagar imposto. O documento destaca que o Brasil está entre os países com maior carga tributária do mundo em relação ao retorno oferecido à população. Então aí está, né, o que está acontecendo, né? E o que aconteceu com Tiradentes, né? Ele foi, né, foi sacrificado, né? Ele foi sacrificado, né? E mataram ele, esquartejaram, né, o Tiradentes, né? Ele foi esquartejado. Com certeza isso daí é real. E ele é tido como herói, né? Ele é tido como herói, né? Vamos ver aqui, né? Porque a condenação de Tiradentes foi cruel, né? A gente vê hoje, né? O que acontece no Brasil, né? Muitos sendo presos, até inocentes, né? Eu ouvi falar aí sobre uma mãe que foi presa, né? E está com tornozeleira eletrônica. E também sobre o seu filho jovem, né? Que foi preso também e atrasou, né? 8 meses que ele comprou o apartamento e pagando as prestações, e ele está preso até hoje, né? Aí reuniram, né, até certos advogados, né, e com as mais pessoas, né, com as demais pessoas, e eles estão, parece que quitando, não sei se já quitou, já pagou as 8 parcelas, né, porque senão ele vai perder o seu apartamento, né. Então a gente vê muita injustiça, né? Pessoas sendo acusadas, pessoas sendo condenados, né, inocentes, isso daí não é injusto, né? Então Tiradentes ele foi esquartejado, né? A condenação do Tiradentes foi muito terrível, né? Ele foi contra 20% de imposto, né? Então aí ele sofreu a penalidade, né? E Tiradentes foi um dos únicos que não negou sua participação. Finalmente, em 1792, foi proferido a sentença do caso, cuja condenação determinou a morte de 10 envolvidos. Entretanto, após um pedido da rainha Maria I, né, a condenação à morte de 9 dos envolvidos foi substituído pelo de grego, né, expulsão do país, né, sendo mantido a pena máxima apenas para Tiradentes. Tiradentes foi sentenciado ao enforcamento que ocorreu na manhã do dia 21 de abril de 1792, em um espetáculo em praça pública. O objetivo da coroa era intimidar a população para que a mesma não se voltasse mais contra a administração portuguesa. Após o enforcamento do Tiradentes, a cabeça do Tiradentes foi colocada em um poste na cidade de Vila Rica, e as outras partes do seu corpo foi espalhada pelo caminho
Novo, né? Onde ele fazia seus discursos. Espalharam, né? Esquartejaram ele. Tiradentes, ele se tornou um herói nacional, né? Durante os anos em que o Brasil foi colônia e posteriormente o Império Tiradentes foi esquecido. Somente após a proclamação da República no Brasil, ele foi lembrado e exaltado como herói nacional. Tiradentes foi o herói, né? Não é o Che Guevara, não. Porque o Che Guevara, muitos têm ele como um lutador, né? Como um revolucionário, mas Che Guevara matava os seus próprios, né? Os próprios cubanos, né, que queriam um país livre, né, que queria a liberdade, né, aqueles pequenos agricultores que não queria sair do seu sítio, né, da sua casinha. O Che Guevara, ele executava, né? E Che Guevara chegou a ir na ONU e ter liberdade de falar as coisas, né? E ele falou que fuzilamos e continuaremos fuzilando. Eu, na minha opinião, se fosse uma coisa séria, né, se a ONU, né, a organização lá, né, fosse mesmo séria, eles tinham decretado uma prisão para o Che Guevara, né? Aí resolveu o problema, né? Mas ficaram o homem falando lá na reunião, fuzilamos e continuaremos fuzilando. Isso é uma maldade muito grande, né? Isso é uma maldade muito grande, né? E a gente sabe que Tiradentes, sim, foi o herói. Não o Che Guevara, o Tiradentes foi. A partir da Lei 4.897 de 1965, Tiradentes foi declarado patrono cívico da nação brasileira e o dia de sua morte se tornou feriado nacional. Então aí a gente vê, né, a realidade, né, do que acontece. Tiradentes lutou por causa do imposto, o imposto abusivo, né? E hoje a gente vê quantas, né, quantas administração que não aproveita o dinheiro, né, do dinheiro público para fazer melhoria, né, para cuidar da saúde, para melhorar também, né, todos os cidadãos brasileiros, né, ter tratamento de esgoto, né, eliminar tudo essas pessoas que moram em lugares, né, nessas favelas aí, tirar as favelas, essas favelas de latão, né, fazer umas casas mais dignas, né, saneamento básico, né, mas não fazem, né, e esse dinheiro muitas vezes é esbanjado, é desviado, né. Tiradentes, vou repetir, liderou a revolta contra 20% de imposto. Hoje pagamos o dobro. Então está aí, né? Está aí o que está acontecendo no Brasil, né? E como eu tenho falado, né? Quem foi Tiradentes, né? Eu já falei quem foi Tiradentes, né? Porque ele tem apelido de Tiradentes, né? Ele se tornou, trabalhou também como dentista, né? Tiradentes, quer dizer, ele trabalhava como dentista, arrancar dentes, né? Dentes podres e assim por diante, né? Mas ele teve outras profissões, né? Ele foi tropeiro, comerciante, minerador, militar, né?
o contexto de Inconfidência Mineira contra a coroa portuguesa. Ele se levantou, né, e ele foi esquartejado, né? Mais uma vez, Tiradentes, nome Joaquim José da Silva Xavier, de 1746 a 1792. Ou Tiradentes foi um dos participantes da Inconfidência Mineira, movimento cujo objetivo era proclamar a capitania de Minas Gerais como uma república independente, né? Sentenciado por traição, recebeu como pena a morte por enforcamento, esquartejamento. Sua execução aconteceu no dia 21 de abril de 1792, né? Posteriormente, essa data tornou-se feriado nacional em sua homenagem. Não é o Che Guevara, não. Che Guevara matava as pessoas, né? Ele matava em nome de revolução, né? É o fanatismo, né? O fanatismo é terrível, não é que nem os negócios aí desse bebê, né? Esse bebê que eu tenho falado aqui, bebê reborn, né? Bebê reborn que as pessoas estão até idolatrando, né? Estão até fanatizando, né? O fanatismo, a inversão de valores, leva ao fanatismo, à idolatria e ao radicalismo. Tudo que é fanatismo, radicalismo, idolatria, tem gente aí que se idolatra num rei, idolatra num presidente, e muitas vezes quer perder a amizade com as pessoas por causa disso, né? Então, pessoas aí estão considerando esses bebês de silicone, né? Como se fosse uma criança, né? Porque essas pessoas, né? Essas mães que fica aí atrás desse bebê reborn, né? Bebê reborn, por que não adota a criança, né? Porque há possibilidade de adotar criança, eu quero falar um pouco sobre isso também. Quero adotar uma criança. É possível? Sim, é possível, né? Tem o guia, existe o guia para adotar crianças, sim, existe. A adoção é um processo legal, né? Que permite que uma pessoa, né, ou o casal se torne responsável por uma criança que não é biologicamente sua. No Brasil, a adoção é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? E é um processo complexo e demorado, né? Que requer participação de várias partes interessadas, né? Incluindo o juiz, o Ministério Público, os pais biológicos e a equipe de adoção, né? Pode adotar, né? Uma pessoa pode adotar como um casal também, né? Pode adotar também criança, né? Em vez de ficar aí, né, achando que um bebê, né, ele é uma criança, né? Ele pode adotar, né? Adotar uma criança, né? Mas eu acho que isso daí é um vazio que a pessoa tem, né? Ele quer preencher esse vazio com um boneco de plástico, né? É que nem gente, tem gente que eu já disse aqui, nas palestras, que tem gente que quer ele preencher o vazio, então ele lota a sua casa de cachorro, né? E às vezes ele não tem nem condição de comprar ração, mas ele lota a sua casa de cachorro. Por quê? É um vazio, ele quer preencher o seu vazio, né? Com cachorro, e agora as pessoas estão querendo preencher o vazio com bebê reborn, né?
e estão ali causando até brigas, muitas coisas erradas, né? Não pode se fanatizar num bebê de plástico e não idolatrar ninguém, né? Tem gente que se idolatra nas coisas, né? Não pode idolatrar, né? Idolatrar, fanatizar, é que nem esses políticos radicais, essas pessoas que defendem esses partidos que são radicais, né? Então a gente não pode se radicalizar, a gente tem que cuidar da nossa vida, em vez de radicalizar e endeusar. Tem gente querendo endeusar, achando deuses por aí, procurando deuses, mas Deus é um só, né? Deus é um só, né? É que nem o caso lá do homem, né? Que ele começou a queimar Bíblias, né? Ele queimava a Bíblia e apresentava na internet e dizia que Deus não existe. E aí encontraram ele sem vida, né? Encontraram ele sem vida em certo dia aí, né? Que ele perdeu a vida, né? Então a gente vê muita coisa errada, né? Então adoção é importante, mas também tem que cuidar, mas não adianta só adotar. Adotar e ensinar, né? Como aquele ditado, ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não desviará dele. Não adianta adotar a criança e depois não ensinar. Se não ensinar a criança no caminho bom, a criança vai entrar para o caminho da bandidagem, né? Então não adianta. Porque hoje tem gente que quer cuidar de criança, mas largar sorto à vontade. Não é proibir, não é torturar, não é amarrar corrente nos pés da criança, não. É orientar, é cuidar, né? Que criança precisa de orientação, não é verdade? Então tem isso também. Não adianta a pessoa dizer eu vou adotar uma criança e depois ele deixa a criança na rua aprendendo tudo que não presta e não tem orientação, não tem um conselho, não tem uma alimentação adequada, deixa a criança ao léu da vida, aí não dá, né? Então, em vez de ficar aí preocupado com esses bebê reborn, né? Bebê reborn aí, né? Fanatizando isso, aquilo, né? Então, eu estou aproveitando já falar, né? Que o processo de começo com a decisão de adotar uma criança é ir até um fórum ou juizado da infância e juventude. O próximo passo é a avaliação dos candidatos à adoção, que inclui entrevista, visitas, né? Visitas domiciliares, verificação de antecedentes criminais. Cuidar de uma criança, adotar uma criança, tem que ter tratamento, tem que ter exemplo também, né? Vai pegar uma criança para maltratar, vai pegar uma criança para deixar abandonada, também não adianta, né? Depois disso, os candidatos são incluídos no Cadastro Nacional de Adoção e aguardam a seleção de uma criança que se encaixa em seu perfil, né? Quando uma criança é encontrada, os candidatos são notificados e o processo de adoção é iniciado, né? Então a gente vê que é importante isso daí. É importantíssimo do que ficar aí brigando por causa de um bebê de silicone aí, né? E caríssimo, não é? Bebê com um preço lá em cima, com esses bebês aí, as mães querendo até que batiza esses bebês. O padre está recusando batizar. Que isso? Que loucura é isso? Inversão de valores, né? Diz que tem um negócio aqui no Brasil que se a pessoa se sentir
se sentir, por exemplo, um animal, né? Se sentir que é uma ovelha, diz que a gente tem que aceitar, né? É isso que é verdade. Se a pessoa por exemplo, um jovem se sentir que é mulher e dizer que é mulher, a gente tem que aceitar. Será que tem que aceitar mesmo? Porque eu nunca aprendi isso, não. A gente aprendeu os bons princípios, a gente nunca aprendeu que se sentir que é um bezerro, você tem que aceitar, se sentir que é um cachorro, você tem que aceitar. Eu aceito o que eu aceito o que eu aprendi, né? Então, eu quero dizer também sobre as citações do primeiro médico Hipócrates, né? Vamos ver qual as situações, ou seja, o que Hipócrates disse para o nosso exemplo, né? Hipócrates, considerado o pai da medicina, foi um médico grego que viveu por volta do ano 460 a.C. a 377 a.C. Sua contribuição para a área da saúde influenciava não apenas a prática médica da época, mas também a medicina moderna. Então, Hipócrates foi aquele que citou aquela parte, né, aquela palavra lá que eu vou citar daqui a pouco. E suas observações e ensinamentos sobre a saúde, o bem-estar humano, foram registrados em diversos escritos, incluindo as famosas 70 melhores citações de Hipócrates. E algumas das frases mais impactantes e inspiradoras desse renomado médico da antiguidade, né? Qual é a citação atribuída a Hipócrates? Então vamos ver, né? A citação que Hipócrates disse, né? O primeiro médico. A situação atribuída a Hipócrates que se destaca é: que o seu remédio seja o teu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. É importante, né? Porque hoje, se as pessoas têm uma alimentação boa, com vitaminas, com frutos da terra que tem vitamina, que tem minerais, que tem fibra, que tem cálcio, que tem magnésio, né? Que tem fibra, isso vai ajudar as pessoas, né? E essa frase reflete a importância da alimentação saudável e equilibrada para manter o corpo saudável e prevenir doenças, né? Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, entendia a conexão entre a dieta e a saúde. E essa citação se tornou uma das mais famosas e influentes de sua obra, né? Uma das citações mais conhecidas de Hipócrates, considerado o pai da medicina, é que seu remédio seja teu alimento, né? E seu alimento seja o teu remédio. Esta frase destaca a importância da alimentação saudável e equilibrada para a manutenção da saúde e prevenção de doença. Então, isso é importante, né? E é importantíssimo, né? Além disso, Hipócrates também é conhecido por uma frase impactante, né? Que influenciaram a prática médica ao longo dos séculos. Entre elas, destaca-se: onde quer que a arte de curar seja amada, também há amor pela humanidade. É mais importante saber que tipo de pessoa tem uma doença do que saber que tipo de doença uma pessoa tem.
Então, ele é realmente o que Hipócrates falou é muito importante. É importante saber que tipo de pessoa tem uma doença, né, do que saber que doença a pessoa tem, né? Então, é importante saber sobre a pessoa do que preocupar com a doença, né? Nós temos que tratar a raiz do mal, né? Isso, e não tratar a doença, né? Tem muita gente que quer tratar a doença, mas não é tratar a doença, tem que tratar aquilo que causa a doença, né? É isso aí, porque quando a pessoa trata e combate a raiz do mal, aí a doença vai desaparecer. Agora, se tratar a doença, só vai dar um alívio, mas ela volta novamente, né? Isso é verdade, né? Então, além disso, o médico antigo chamado Hipócrates também é conhecido por outra frase impactante que influenciaram a prática médica ao longo dos séculos. Entre elas, destaca-se: onde quer que a arte de curar seja amada, também há amor pela humanidade. E é mais importante, né? Isso daí é amar a pessoa e tratar o mal pela raiz. É assim que se deve tratar, né? Através de uma boa alimentação, conforme ele tem dito, que a pessoa que se alimenta bem, ele fortalece a sua imunidade, ele cria mais energia, ele tem mais saúde, né? Bebendo água, comendo frutas, alimentos e assim por diante, né? A gente vê que os homens primitivos, eles comiam só ervas, frutas, hortaliças, só isso daí. Os homens primitivos nasceu comendo folhas, né? A gente vê os guri, né? Tem os guri, tem os bugi, né? Bugio. E tem vários tipos de macaco. E eles comem, tem uns tipos de macaco que só come folha. Ele come folha o dia inteiro comendo folha. E eles são fortes, né? São animais fortíssimos, né? Que têm uma saúde, né? De ferro. E eles comem folha o dia inteiro comendo folha, né? É interessante, né? Hipócrates foi um médico grego antigo, conhecido como o pai da medicina, como eu tenho falado. A gente tem que repetir, sempre repetir, porque isso daqui é uma palestra, né? E precisa sempre repetir. Suas contribuições para a medicina são inestimáveis e suas palavras continuam a inspirar profissionais, professores, né, da medicina, profissionais da saúde até hoje. Uma de suas máximas mais famosa é que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Isso daí tem que ser gravado na mente das pessoas, né? Porque as pessoas precisam cumprir, como eu já tenho falado, o ciclo de vida, né? Porque eu já disse, né? Eu tenho comentado, né? Fora da palestra, que o Criador quer que todo mundo viva bem, que todo mundo tenha saúde, né? Desde criança tenha uma saúde boa, o jovem, né? O adolescente, o avô, a avó, a mãe, o pai, e assim por diante, né? Os filhos. O Criador não quer a miséria e a maldição das pessoas, de maneira nenhuma. Ele quer que a humanidade viva os seus dias, né, com saúde, tendo saúde. Para ter saúde, tem que se alimentar bem. Porque se eu, por exemplo,
viver só comendo lanche, só comendo hambúrguer, só tomando refrigerante, eu não vou ter as vitaminas necessárias para o corpo, porque o hambúrguer não vai ter todas as vitaminas, né? O lanche não vai ter todas as vitaminas. O refrigerante não vai ter todas as vitaminas. Então, o que vai acontecer? Eu posso ficar, né, enfermo, posso ficar doente. Então, tem que comer alimentos que ajudem na imunidade, né? Imunidade da gente, né? Essa situação ressalta a importância da alimentação saudável na promoção da saúde e no tratamento de doenças. Hipócrates acreditava que a natureza era a melhor fonte de cura e que os alimentos certos poderiam ajudar a prevenir e combater diversas enfermidades. Ele sabia, né, que o ar puro da natureza, que os frutos dados na terra, que as ervas que são comestíveis, né? Porque tem ervas que podemos comer, não é só o animal que come ervas. Tem ervas que podemos comer. O ar puro e assim por diante. Tomar o sol também, porque precisamos tomar o sol. E assim as pessoas podem ter mais saúde, né? E entre um dos seus outros ensinamentos, Hipócrates também afirmou: é mais importante conhecer o paciente que tem doença do que a doença que tem o paciente. É importante, sim, conhecer o paciente do que, né? Não é verdade? Isso é importante, conhecer o paciente, não preocupar com a doença. Preocupar com a cura das pessoas, não com a doença, né? Essa frase destaca a importância de tratar cada indivíduo de forma única, levando em consideração suas características pessoais e sua história clínica, né? Então, quando será que a cura virá? Vamos ver o que Hipócrates tem repetido. Na busca pela cura de diversas doenças, muitas pessoas se perguntam: quando será que a cura virá? Né? Vamos ver a palavra de Hipócrates. Essa questão foi levantada há séculos pelo pai da medicina, ainda ecoa nos corações daqueles que lutam contra a enfermidade. Hipócrates, o médico do século passado, dos séculos passados, né? Com suas sábias palavras, nos ensinou que a cura não é apenas uma questão de medicamentos e tratamentos, mas também de cuidado com o corpo e a mente. Ele acreditava na importância da harmonia entre o corpo e a alma para alcançar a saúde plena. E é isso, né? Quanta gente morrendo fora do tempo, né? Tem muita gente morrendo fora do tempo, por quê? Porque está se estragando o seu corpo, né? Com dependência química. Pessoas que não dormem na hora certa, não descansa. Pessoas que ficam se dopando de coisas químicas, que eu não vou falar o nome, e vai estragando a saúde. Aos poucos vai estragando a saúde e morre antes do tempo, né? Morre de uma maneira precoce, né? Ele não cumpre os seus dias, o seu ciclo de vida aqui na Terra. Ele não cumpre. Por quê? Porque ele se intoxica, ele
come coisa que não deve, ele come porcaria, né? Ele não cuida da saúde, ele não se alimenta bem. Então, ele não consegue viver até o limite que ele tinha que viver, ele não consegue, né? Em uma de suas frases mais famosas, ele disse: que seu remédio seja teu alimento e que seu alimento seja teu remédio. Hoje a gente vê, né? São muitos e muitos milhares de pessoas tudo correndo na farmácia e pedindo um comprimido. Ah, tô com dor de cabeça. Eu quero um comprimido para dor de cabeça, eu quero um comprimido para o estômago. Eu quero um comprimido porque tá doendo a coluna, mas ele tá pedindo por conta própria, né? E ele não sabe o que está acontecendo, então ele está comprando medicamento na farmácia sem ter certeza do que está acontecendo com seu corpo, dor nas costelas, né? Dor de cabeça, né? E assim por diante. Mas a natureza, o Criador deixou tudo. O Criador tem deixado vários tipos de vitamina. As frutas são ricas em vitamina. As frutas, as plantas medicinais são remédio. Mas tem que tomar cuidado, porque você vai fazer um chá, você não sabe como tomar. Pega qualquer chá aí, faz o chá e vai tomando sem dose, sem limite, sem saber que chá que é, se faz mal, se não faz. Tem que saber. As pessoas precisam saber o chá que está tomando, para que serve o chá, né? E ele sabendo a dose certa, o chá que tem que tomar, a hora certa, o alimento que tem que comer, ele vai com certeza ter uma saúde de ferro. Vai sim, por quê? Porque ele sabe o que ele está comendo, ele sabe o chá que está tomando, ele está com gripe. E se ele sabe que o mel ele é um remédio, ele vai usar o mel, porque o mel é remédio, ele é remédio mesmo. O mel, o própolis. Mas, infelizmente, tem gente que vive no mundo, não sabe que o mel é remédio, não sabe que o própolis combate infecção, né? Não sabe das coisas, ele está apenas só comendo, vivendo, passeando e nem sabe o significado da vida, o significado da natureza, o significado das plantas, da alimentação, ele não sabe, né? Então, muitas vezes as pessoas precisam aprender a boa lição, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que já estou na hora de eu encerrar aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar essa lente aqui, ver se eu consigo ver. Porque é difícil aqui, é difícil. Eu tenho que colocar o dedo aqui na beirada da câmera. Já está na hora da gente terminar, né, essa palestra. E eu desejo que a proteção, que a iluminação de Deus, né, do Criador, seja com todas as pessoas, né? E até a próxima oportunidade, se o Criador permitir. Até lá, compartilhe, assista, repita sempre assistindo, assista uma vez, assiste 2 vezes as palestras e também estude os cursos, os links que a gente deixa abaixo no YouTube. A pessoa pode estudar os cursos para sempre viver aprendendo e melhorar a sua saúde. Até a próxima.